Alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, também. Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @igrejas benditas, ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês imensamente bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @igrejas benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações, estar servindo como um canal, um caminho, instrumento do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, para que Ele possa falar aos seus corações sem manipulação nenhuma do ser humano, pois nós trabalhamos com o ministério de sorteios, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês mesmos examinarem dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente. Estamos aqui para servir como um canal, como instrumento do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, dando continuidade à igreja realizada através de cartas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, utilizando também da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de uma forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus. Então vocês que estão chegando agora, vocês que estão conosco desde o início da live, nas 7 principais redes sociais da internet, em que nós estamos ao vivo neste momento, sejam todos vocês imensamente bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início à ministração de uma oração, para darmos início à ministração na palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então já siga ou se inscreva para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, e logo mais estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Então se apresentem, deixando o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso esteja nos acompanhando fora desse nosso querido Brasil, nos mais de 40 países que nós já alcançamos, para mais honra e glória ao nosso Deus. Então vamos à ministração de uma oração. Nosso Santíssimo Senhor Deus, Pai Celestial, novamente eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor possa levar para quem estiver junto conosco através dessa internet as plenitudes e abundâncias da Tua paz, da Tua graça e da Tua alegria, para libertar, restaurar e edificar cada uma dessas vidas que estão ligadas conosco em um só Espírito, nesta Tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas. Que haja os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, e no contra tudo aquilo que tentar de alguma forma interferir da Tua palavra alcançar o resultado da qual ela está sendo enviada através de nós, de haver multidões e multidões de pessoas buscando a Tua santa e gloriosa presença, recebendo a Tua palavra e aumentando a sua fé. Eu peço ao Teu Santo, o Espírito Santo de verdade, para tocar em cada coração de cada pessoa, onde essa live alcançar,
para que elas possam interagir como igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor Jesus. Seguindo, se inscrevendo, interagindo, compartilhando, curtindo, comentando, ofertando, dizimando e se ajuntando em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos vocês imensamente bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início agora aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se sentar no trono. Hoje estarei dando início aos sorteios dos rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de números pares. Por que rebanho? Porque bendito, porque ímpar e par. Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Dentre elas, Salmo 118, versículo 26, que está escrito assim: Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E em Mateus 25, versículos 31 a 46, palavra do Senhor Jesus o Cristo. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós, como estamos ao vivo agora, também nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando, examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Então escolha o seu número de 1 a 12 e seja membro dessa igreja virtual. E toda live de segunda a sexta, além de orações, você recebe no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para estar aumentando a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o primeiro rebanho bendito ímpar, de número 9, e o rebanho bendito par, de número 10, são os primeiros a estarem recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações, sem manipulação nenhuma do ser humano. E o primeiro livro a ser ministrado, semeado em nossos corações, é o livro de Esther, que possui 10 capítulos. É o primeiro livro a estar sendo ministrado. Então deixe no comentário seu primeiro nome, a sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, pois mais tarde estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas para mais honra e glória do nosso Deus. E o livro de Esther, capítulo 2. Esther, capítulo 2, para meditação do rebanho bendito ímpar, de número 9, Esther, capítulo 2. E para meditação do rebanho bendito par, de número 10, livro de Esther, capítulo 3, para a sua meditação. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que é um estudo, uma ciência, um significado por trás de cada número presente nas Escrituras Sagradas, pois como nós já afirmamos a vocês há quase 3 anos, a Bíblia Sagrada é números. E a inteligência artificial aí, examinando, tentando colocarmos à prova, nos provar que estávamos mentindo, reafirmou e comprovou que nós sempre falamos a verdade a todos vocês, que a Bíblia Sagrada é números. E eu leio somente 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estarão sendo ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha interagir com a palavra do Senhor Deus, lendo o capítulo todo, seja onde for que você estiver, para assim você trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas e são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são, porque orações duram no mínimo 1 hora. E todos aqueles que são seguidores ou inscritos, ou ofertantes ou dizimistas desses ministérios do Senhor Jesus para conosco, recebem orações além das que são realizadas durante a live. Pois o nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos, continua orando por todos vocês toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. Então vamos à ministração de mais uma oração.
Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja o teu poderoso agir através da tua santa, bendita e verdadeira palavra sendo ministrada através de nós. E essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal. Que haja o derramar dos poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, em cada porta, portal, janela e coração, de cada um ambiente onde essa live alcançar, para que essas vidas que receberem com alegria a tua boa palavra sendo ministrada através de nós, possam ver as tuas maravilhas as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco para bendizer, engrandecer e exaltar ainda mais ao teu santo e poderoso nome. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos novamente muito bem-vindos, capazes da graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Presta atenção. Vamos aqui à ministração do livro de Esther, capítulo 2, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não esqueça de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações. Esther, capítulo 2, do versículo 17 ao versículo 23. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vaste. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes, e aos seus servos era o banquete de Esther. A todos aos seus príncipes e aos seus servos era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mordecai, como quando a criava. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther, e Esther o disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 2 do livro de Esther, nós vemos como que o Senhor, nosso Deus, trabalha sempre ali naquela área da política, e vemos algo muito importante realmente, como que o agir do Senhor, tudo aquilo que é da vontade do Senhor, sempre em algum momento vai tentar o inimigo se levantar, mas só vai servir para que o Senhor possa verdadeiramente exaltar ainda mais o seu povo, exaltar ainda mais o seu escolhido. Pois aqui nós vemos Esther sendo levantada, o Senhor agraciando Esther de forma que o rei amou mais do que todas as outras, e ainda um detalhe muito importante, que a vinda de Esther, a chegada de Esther, uma justa na presença do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, quando ela foi colocada em lugar de honra, não apenas ela foi beneficiada, como todo o reino, todo o povo sofreu não, né? Teve a graça de um alívio ali por parte do rei, por parte da autoridade, através ali da presença de Esther, uma enviada do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E logo depois, em seguida, demonstra ali a obediência ainda de Esther para com Mordecai, que foi quem o criou. Então é necessário a gente examinar sempre com muita atenção e cuidado, que nós vemos a obedecer aquilo que é da parte do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, e honrar a quem é digno de honra. Obedecer às Escrituras Sagradas, o mandamento do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, e parar de achar que você já cresceu e agora você consegue seguir sozinho. Sempre examine a sabedoria daqueles que vieram antes de você. Não estou falando para você aceitar tudo como se fosse verdade, mas examine e coloque tudo à luz das Escrituras Sagradas para testificar se realmente é aquilo que está de acordo com a sabedoria, a palavra e a vontade do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso,
ou se é alguma picuinha religiosa, se é alguma manipulação do ser humano. Pois aqui no final nós vemos ali dois que se indignaram ali com a chegada de Esther e tentaram usar da sua própria força para impedir que aquilo acontecesse. Mas o Senhor coloca o seu homem certo no lugar certo, no momento certo, para que verdadeiramente tudo aquilo que é em prol do reino dele, da palavra dele, do evangelho dele, não seja impedido. Mas era importante que o que Mordecai se posicionasse. Porque de que adianta Mordecai ter escutado aquela conversa e ficado quieto, pensando, não é problema meu, é o rei que se vire. O rei tem um monte de guarda para cuidar da saúde dele, então o que seja lá que esses dois fizerem não é problema meu. Mas não, o Mordecai foi lá e alertou a Esther. E aí vem outro ponto, Esther podia também ter ficado quieta, falar, quem disse que isso é problema meu? Isso é problema do rei. Cheguei agora, como é que eu vou falar, me envolver nesse assunto de questão de política? Não, ela foi logo lá e alertou o rei. E eles foram buscar o examinar e provaram que era verdade. Então é necessário que aonde o Senhor nos coloca, e nós temos ali como exercer influência, como exercer autoridade, como exercer responsabilidades, nós devemos nos posicionar, agir e nos portar assim como é determinado, como é exigido de nós. Pois nós recebemos o jugo e o fardo do Senhor Jesus, que é leve e é suave, mas não pode permanecer parado. Então vamos aqui ao próximo rebanho bendito, ímpar, de número 7, e o rebanho bendito par, de número 8, a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus aos seus corações. Se inscrevam e sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, e compartilhem para outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações. Livro de 2 Coríntios, que possui 13 capítulos. Livro de 2 Coríntios, que possui 13 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Lembre-se também de escolher o seu número de 1 a 7, que logo mais estarei sorteando mais 7 números, para que você tenha mais uma palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, sendo semeada em seus corações, sem manipulação nenhuma do ser humano. E o próximo livro a ser ministrado, o livro de 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 7. Caiu aí, produção. 2 Coríntios, capítulo 11. E para a meditação do rebanho bendito, obrigada. Para o rebanho bendito par, de número 8, livro de 2 Coríntios, capítulo 12, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Deus. Lembrando que algumas das redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, essa live fica salva e vocês podem voltar, examinar versículo por versículo e compartilhar para outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, sendo semeada em seus corações. Vamos à ministração de mais uma oração nessa madrugada. O Dimes de Manaus, Amazonas, seja muitíssimo bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Compartilhem para que outras vidas alcancem a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, e adquiram a coleção completa dos meus 12 livros, Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios, que eu instruo todos vocês a desenvolverem o seu relacionamento com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, e virem a alcançar a plenitude de prosperidade, que não é apenas a financeira, como também de paz, saúde, alegria, felicidade, na presença do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. O link na descrição da live, no comentário fixado, ou então na minha bio do meu canal, @mileofertadim. Vamos à ministração de mais uma oração. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco durante a madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, ou acompanhando futuramente as gravações, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco durante a madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado, e haja as plenitudes, abundâncias e diversidades de poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, curando, restaurando e transformando cada lar, cada comércio, cada veículo, cada um coração,
dos benditos amados do Pai, juntos conosco em um só Espírito, através dessa internet. Para que todos venham em um só Espírito, bendizer, engrandecer, exaltar ainda mais o teu santo e poderoso nome em cada área e setor de suas vidas. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus. Graças a Deus. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sendo semeada em seus corações. Se inscrevam e nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos aqui à ministração do livro de 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 12 ao versículo 18. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não o falo segundo o Senhor, e sim como por loucura nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 11 do livro de 2 Coríntios, que eu acabei até passando um versículo a mais, é importante para a gente ver ali o apóstolo Paulo chegando e questionando os comportamentos de todas as outras lideranças que estavam surgindo através do movimento que o Senhor Jesus o Cristo havia levantado pela sua igreja. Então é necessário a gente examinar aqui que o apóstolo Paulo demonstrou que não adianta falar sobre o Senhor Jesus, sobre o Evangelho, sobre a palavra, sobre verdade, se não demonstrarem suas obras e em seus frutos. E aqueles que são do Senhor Deus devem estar atentos examinando. Pois aqui o apóstolo Paulo, no versículo 15, afirmou, e o fim deles será conforme as suas obras, como o próprio Senhor Jesus testificou lá no livro de Mateus, versículo 16 Mateus capítulo 24 a 27. Mateus capítulo 16, versículo 24 a versículo 27. O Senhor Jesus afirmou que Ele vai pagar a cada um segundo as suas obras. Então não adianta você fazer o que você bem acha, pensa, imagina, e querer desfrutar das bênçãos, das promessas, dos direitos daqueles que fazem conforme a vontade do Senhor. Daqueles que pegaram, tomaram sobre si a cruz, carregam ela a cada dia, enquanto constantemente renunciam às suas próprios eus, o que eles acham, pensam, imaginam. Pois aqui o apóstolo Paulo deixou bem claro que se eles quisessem considerar ele insensato por ele se gloriar, ele iria se gloriar assim mesmo, mesmo que o considerassem insensato. Porque se os outros, que não eram iguais a ele e os apóstolos, estavam tentando ali de alguma forma se gloriar perante o povo, distorcendo a imagem do evangelho, distorcendo a doutrina de Cristo, e ainda assim sendo tratados com honra por aquele povo, então ele deveria ser tratado ainda mais. Porque diferentemente dos outros, ele não estava distorcendo nem torcendo nada. E sim, ele estava colocando exatamente aquilo que lhe veio sendo ensinado, tanto pelo próprio Espírito do Senhor Jesus e do Espírito Santo de verdade, como também pelos outros apóstolos ali, porque cada um deles interagiam entre si. Essa história de uma igreja não fala com a outra, isso é maligno. Se o líder te incentiva a você só frequentar o templo físico dele, se falar que se você visitar outra igreja, você está em pecado, você falar que você interagir com outras pessoas, você está errado, ele está basicamente dizendo então que o próprio Senhor Jesus é o demônio. Então vamos examinar com muita atenção, porque o Senhor Jesus andou no meio de todo mundo. Ele foi um santo, ele ainda é o Santíssimo, que andou no meio de pecadores, publicanos e beberrões.
Mas o ponto era, ele nunca se misturou com nenhum deles. Porque por mais que os escribas e fariseus hipócritas e religiosos apontassem para ele os dedos e falassem: esse aí se diz isso, se diz aquilo outro, mas come com beberrões, com publicanos e com pecadores, os beberrões, publicanos e pecadores reconheciam que por mais que ele andasse com eles, ele era diferente de todos eles. Mas o Senhor Jesus foi bem claro: eu não vim chamar justos, mas vim chamar pecadores ao arrependimento. Então, ao menos que o Jesus que você conhece seja um incompetente, quando você reconhece ele como Senhor e Salvador da sua vida, você jamais pode dizer que continua sendo aquilo que você era quando encontrou com ele. É necessário ser nova criatura, nascer de novo. Aquilo que é do passado ficou para trás e todas essas coisas se fazem novas. Então é necessário nós examinarmos com muita atenção e cuidado para que a palavra, o evangelho e a justiça do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, compartilhe verdadeiramente conosco a sua alegria, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus. Deixe nos comentários seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, para estar interagindo conosco em um só espírito, ao vivo agora também, nas 7 principais redes sociais da internet, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. A Kelly, que é a primeira vez aqui, seja muito bem-vinda, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixe no seu comentário seu primeiro nome, sua cidade, seu estado, para estar interagindo conosco. Logo mais que estaremos tirando as suas dúvidas. Até lá, o foco é em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. E não, o livro não é curso, deixando sempre muito bem claro. Adquirei a coleção completa dos 12 livros, Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios. Pois não é apenas um investimento intelectual que você faz, como é também uma garantia que você adquire. Pois nós damos a garantia a todos aqueles que adquirem os meus 12 livros de que vocês têm uma vaga junto conosco na área de liderança, seja na área empresarial, na área financeira, na área da política ou na área espiritual ministerial. Pois nós, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, também somos um grupo de empresários. E temos oportunidade a todos vocês, independente do seu grau de escolaridade, independente das suas posses financeiras, independente do seu segmento religioso de fé. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, para mais informações, entre em contato conosco no privado, que a nossa produção vai estar tirando as suas dúvidas. E o próximo rebanho bendito ímpar de número 3 e o rebanho bendito par de número 4 a receberem uma palavra do Senhor aos seus corações. Você encontra o link para os meus 12 livros na bio do meu canal, @milhaofertadim, ou então na descrição da live, ou esse comentário fixado aí, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. E o próximo livro a ser ministrado é o livro de Josué, que possui 24 capítulos. E deixando claro para o Tiago que nós estamos já há quase 3 anos na internet oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro. Nós estamos nos disponibilizando a examinar qualquer um templo físico, igreja ou congregação que fale em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. E se nós não encontrarmos nenhuma única das 4 atividades, a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita, nós iremos pagar mais de 200 milhões de reais em dinheiro para tal igreja. E até agora, ninguém se apresentou. E nós já estamos aí há quase 3 anos na internet. E nós aceitamos os mesmos desafios. Todos aqueles que querem nos examinar e colocar à prova nós, o nosso caráter, as doutrinas, ensinamentos e conhecimentos que nós trazemos a cada um de vocês, basta aceitar um dos nossos desafios, nos desafiar, que nós aceitamos os mesmos desafios para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então logo mais estaremos interagindo com vocês e tirando suas dúvidas nos comentários. Vamos aqui ao livro de Josué, que possui 24 capítulos. É o próximo livro a ser ministrado. Porque falar que está errado, falar que é mentira é fácil e todo mundo faz. Agora, provar com evidências sólidas, comprovadas nas Escrituras Sagradas, a maioria, infelizmente, não está fazendo. Mas isso não nos daria o direito de não fazer. Pois nós estamos fazendo, sim, com caráter e integridade na presença do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. E o livro de Josué, capítulo 13. Josué, capítulo 13, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 3, Josué, capítulo 13. E para a meditação do rebanho bendito par de número 4, livro de Josué, capítulo 14, para a sua meditação. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, e convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, sendo semeada em seus corações, sem manipulação nenhuma do ser humano. Interajam conosco mais tarde aí nos comentários para mais uma glória do nosso Senhor Jesus.
Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada através de nós, o teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça, que os teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar, glorificar, engrandecer cada vez mais. Que haja os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, quebrando, destruindo e removendo toda trave, toda venda e todo impedimento, seja da carne, do maligno ou da religiosidade, que tentar de alguma forma interferir da tua palavra, alcançar cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração através dessa internet, para que eles possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, glorificando e engrandecendo ainda mais ao teu santo e poderoso nome. E que todas essas benditas vidas dos benditos membros, seguidores, ou inscritos, ou ofertantes, ou dizimistas destas tuas igrejas virtuais, @igrejas benditas, sejam livres, limpas e libertas, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus, o Cristo, em cada área e setor de suas vidas. Em nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Presta atenção. Vamos aqui à ministração. No livro de Josué, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7. Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Esta é a terra, ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda Jesur, desde Sior, que está de fronte do Egito, até o limite de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gat e o de Ecrom. Ao sul, os aveus, também toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, ao limite dos amorreus. E ainda a terra dos gibleus, e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gad até ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate, todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Reparte, pois, a terra por herança a Israel, como te ordenei. Distribui, pois, agora a terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 13 aqui do livro de Josué, demonstra ali como que quando a promessa do Senhor Deus Todo-Poderoso, ela se estende de geração em geração. E ali nós vemos Josué, um dos poucos que ainda saíram do Egito, que conseguiram tomar posse da promessa do Senhor, porque na hora da provação foi aprovado e não reprovado, como infelizmente a maioria foi. Até mesmo para ele, a posse, a promessa era grande demais, que o tempo que ele teve em vida, a velhice dele chegou e ele ainda não conseguiu tomar posse de todas as coisas. Para a gente lembrar como que é importante nós todos estarmos juntos e interagindo, pois nós jamais seremos capazes de possuir todo mundo sozinho, de maneira que apenas você se desfrute. Você morre e depois, quando você parte, vai prestar contas com o Senhor Jesus, fica tudo aí. Então é necessário que haja essa interação entre os irmãos, essa união. O povo de Israel, eles foram conquistando, foram deixando para os seus filhos. Mas aí entrou um ponto muito importante. Os filhos que começaram a desviar os seus caminhos da presença do Senhor e não seguir conforme os estatutos que o Senhor havia deixado, perderam a posse da promessa. Então, outro detalhe que é muito importante, desde os antepassados já prestarem muita atenção, que é isso que eu instruo todos vocês aí nos meus 12 livros, para que vocês possam estar atentos e recordar que apenas tomar a posse da promessa não deve ser o seu único objetivo, mas sim você poder permanecer na promessa com o essencial, a presença do Senhor nosso Deus. Porque por um ponto, o povo de Israel ainda tinha a morada na terra da promessa, mas não tinha mais a morada no Altíssimo.
Então, como o Senhor afirmou lá em Salmo 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, cabe a cada um de nós examinar a palavra do Senhor, o evangelho do Senhor e a sua justiça, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E dependendo da quantidade de dinheiro que você tem, é impossível você gastar tudo antes de você falecer. Ainda mais se levar em conta se você tiver realmente conseguir conquistar o mundo inteiro. Você jamais vai ser capaz de gastar tudo antes de vier a prestar contas com o Senhor Jesus. Então é muito importante lembrar que tudo nesse mundo aqui tem um prazo determinado para acabar. Mas não necessariamente o prazo que isso vai acabar será enquanto você ainda está nessa vida. Então é importante que nós venhamos a semear na eternidade para que possamos colher a eternidade livre com o nosso Senhor Jesus Cristo. Próximo, rebanho bendito ímpar de número 5 e rebanho bendito par de número 6 a receberem uma palavra do Senhor nosso Deus aos seus corações. Se inscrevam, nos sigam e compartilhem para outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sendo semeada em seus corações, sem compartilhar, sem acrescentar, sem omitir, sem acrescentar nada. Livro de 1 Tessalonicenses, que possui 5 capítulos. Livro de 1 Tessalonicenses, que possui 5 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Seja membro dessa igreja virtual, Igrejas Benditas, seguindo e se inscrevendo, deixando nos comentários seu nome, sua cidade, seu estado, e você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação. Pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta espalha, o reino dividido não prospera. E o livro sorteado é o livro de 1 Tessalonicenses capítulo 1. 1 Tessalonicenses capítulo 1, para o rebanho bendito ímpar de número 5, 1 Tessalonicenses capítulo 1. E para a meditação do rebanho bendito par de número 6, 1 Tessalonicenses capítulo 2, para a sua meditação. Mas antes de ministrarmos o livro de 1 Tessalonicenses, eu estarei apresentando a vocês uma das nossas mais de 100 denúncias, para que vocês estejam alertas, atentos a todo momento e vejam que nós não estamos aqui de brincadeira, pois estamos trazendo a palavra do Senhor com ousadia e confiança. Não é com soberba e arrogância, mas sim com ousadia e confiança de que verdadeiramente, quando há a plenitude da palavra do Senhor, da verdade do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, não precisa se esconder. Estamos aí nas 7 principais redes sociais da internet, para mais de 40 países em todo o mundo, para que todos vocês possam colocar à prova a nós e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Então examine cada uma dessas 10 afirmações, porque elas são essenciais para cada um de vocês. E onde houver a presença de uma delas pode trazer consequências gravíssimas a todo aquele que se diz ser dessa igreja, religião, templo ou congregação, ou que diz que ela é sua. Então prestem todos muita atenção na mensagem. Muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção. Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo.
Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10, para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Mensagem dada a todos vocês. Quem não conseguiu anotar algum versículo, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas, e você pode voltar, pausar e diminuir a velocidade, caso necessário, para colocar à prova, à luz das Escrituras Sagradas, cada uma de nossas afirmações. Então examine com muita atenção e cuidado e examine versículo por versículo. Pois lembrando, uma só dessas 10 afirmações pode trazer consequências gravíssimas a qualquer um que se diz ser de uma igreja, templo ou congregação, onde houver uma única dessas 10 afirmações. E quem provar na Bíblia Sagrada que estamos mentindo, anulando os livros presentes na mensagem, recebe o valor de 500 milhões de reais. Vamos à ministração de uma oração para darmos início aos ministração do livro de 1 Tessalonicenses, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Compartilhem e convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, sendo semeada em seus corações. Faça a sua obra para com o Senhor, pois o Senhor Jesus afirmou que vai recompensar a cada um de nós segundo as nossas obras. Mateus 16, 24 a 27. Vamos à ministração de mais uma oração. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que, através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos, que estão juntos conosco em um só Espírito, nesta live ou acompanhando futuramente as gravações. Que haja os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, transformando e renovando cada corpo, alma, espírito e coração dos que estiverem juntos conosco através dessa internet. E que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros, seguidores, ou inscritos, ou ofertantes, ou dizimistas desta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas, para que eles possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar,
benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas dos seus pés ou as palmas de suas mãos. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Fecha os olhos. Vamos aqui à ministração. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 10. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também em toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Glórias a nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 1 aqui do livro de 1 Tessalonicenses, testificando aquilo que foi ministrado anteriormente, como é importante aqueles que estão em Cristo, Senhor Jesus, ser nova criatura, de forma que o exemplo, que a demonstração da presença e da manifestação de Cristo na sua vida não seja algo supérfluo só por palavras, pois o reino não se constitui só por palavras, mas sim por obrigações, por práticas, por frutos, por estarmos juntos em um só espírito, mesmo que às vezes esteja longe de corpo. Porque é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado, pois os apóstolos do Senhor Jesus, a maioria dos discípulos, não viram o rosto deles pessoalmente. Mas é importante que o Espírito chegava e alcançava e transformava cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração de dentro para fora. E aqui o apóstolo Paulo trouxe aquilo que deve ser o seu desejo apenas por esse motivo aqui, sem contar todo o benefício que você ganha, pois verdadeiramente vê que todos os outros ao redor, ao olharem para você, para as suas obras, para os seus frutos, então estão adorando e glorificando ainda mais o nome do Senhor. Isso é motivo de alegria e regozijo para qualquer um que está verdadeiramente na verdade, não buscando glória para si, mas glória para Ele, que é digno e pertence toda a honra e toda a glória pelo século dos séculos. Agora é importante lembrar que o Senhor Deus afirmou que é necessário nós verdadeiramente semearmos as coisas boas para colhermos aquilo que é bom. Porque ele mesmo afirmou lá em João capítulo 15, que aquele que está nele e ele está nesse, esse produz muito fruto, e o fruto permanece. E depois ele é limpo para que produza mais fruto ainda. É sempre uma constante desenvolvimento, um aperfeiçoamento constante, uma busca constante à presença do Senhor. Porque é uma batalha da qual você jamais pode desistir nem parar, enquanto não for mais que vencedor. Enquanto não receber a coroa da vida eterna, não pode permanecer parado. Quando o apóstolo Paulo chegou e falou, combati o bom combate, guardei a fé e encerrei a carreira, naquele momento ele estava preso e ainda assim estava trabalhando em prol do evangelho, naquilo que ele tinha acesso a fazer. Ali ele já estava deixando, meu tempo está quase chegando, mas enquanto eu chego, continuo fazendo a obra. Então é necessário examinar com muita atenção. Tanto é que ele estava incentivando Timóteo a fazer a mesma coisa, a verdadeiramente crer no Senhor como está escrito, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. Como o Sally comentou, se parar enferruja. É esse o ponto, abençoado. Essa carne, esse mundo que nós vivemos hoje em dia, ele é todo temporário, passageiro e terreno. Aquilo que para, fica atrasado, fica obsoleto, fica velho.
Então é necessário que nós que estamos em Cristo e nos renovamos a cada dia, estejamos verdadeiramente posicionados com a bandeira de Cristo, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, não com bandeiras religiosas, mas sim com a bandeira da verdade, da palavra, do evangelho e da justiça do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Próximo rebanho bendito ímpar de número 11 e o rebanho bendito par de número 12 a estarem recebendo uma palavra do Senhor para a sua meditação. Para mais uma glória ao Senhor Jesus. E para desenferrujar depois é mais complicado ainda. Por isso que nunca pode ficar parado para mais uma glória ao Senhor Deus. E o próximo livro de Oséias, que possui 14 capítulos. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações. Deixe nos comentários o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. E logo mais estejam interagindo conosco, participando da live e tirando suas dúvidas para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. E o próximo livro de Oséias, capítulo 11. Oséias, capítulo 11, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 11, Oséias, capítulo 11. E para meditação do rebanho bendito par de número 12, Oséias, capítulo 12, para a sua meditação. Como o ali comentou, aquilo que está escrito, examinar todas as coisas e reter o que é bom. E aí, quando vem no reter já é uma atitude. Você só tem que tomar cuidado naquilo que você retém. Porque quando você retém as coisas boas para colocar em prática, é excelente. Agora, quando você retém a verdade para poder dar espaço à omissão ou à mentira, aí você já começou a cavar o próprio poço. Aí que nós vemos como que uma palavra, no português, nós devemos tomar muito cuidado. Qualquer idioma ensina. Mas no português tem muita quebrazinha que pode dar ruim. Como, por exemplo, lá o raio da palavra, da preposição que foram colocar lá, pela graça sois salvos. Esse pela não existe lá na tradução em grega. Vamos aqui à administração de mais uma oração, até porque a graça é um instrumento que nos conduz à salvação, que o nosso Senhor Jesus usa para nos conduzir à salvação. Porque também não é um instrumento que nos conduz sozinho. O carro te levou a tal lugar. Não foi o carro que te levou. A pessoa estava conduzindo um carro que te levou até lá, que é totalmente diferente. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado. Para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Compartilhem e convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso. Eu peço ao Senhor que cada uma dessas vidas que estão ligadas conosco nesta internet, nesta tua justa e bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, recebam os poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, removendo toda obra, toda religiosidade da carne ou do inimigo que tentar de alguma forma interferir das tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor prepara para aqueles que o temem, chegarem restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de Oséias, capítulo 11, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oséias, capítulo 11, do versículo 6 ao versículo 12. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria, como a Admá? Como fazer-te em Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira. Não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Não voltarei em ira. Andarão após o Senhor. Este bramará como leão, e bramando os filhos tremerão. Virão do ocidente, tremendo, virão, como passarinhos os do Egito, e como pombas os da terra da Assíria. E os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Judá com engano. Mas Judá ainda domina com Deus, e é fiel com o Santo. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 11 aqui do livro de
Oséias, demonstra ali a ingratidão do povo e a misericórdia do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Como é importante estar examinando com muita atenção e cuidado, porque muitas pessoas questionam o Senhor, a integridade, a justiça do Senhor, por muitas das vezes, em vez de exercer o juízo, ele trazer à tona a misericórdia. Como aqui nós vemos o povo que foi ingrato para com ele, se desviou dos seus caminhos e com isso desagradou o Senhor nosso Deus e com isso trouxe a consequência dessas ações, porque quando não há um defensor, quando não há o Senhor guardando a cidade, em vão vigia a sentinela, e com isso foram espalhados, sofreram tribulações, mas o Senhor ainda assim foi lá e voltou para resgatar o seu povo. Como é realmente essencial que cada um de nós venhamos a estar atentos e buscando sempre a presença do Senhor, para que Ele venha fazer com alegria, nos buscar, nos salvar, nos curar e transformar com alegria, não como por obrigação, porque aqui ele foi bem claro, porque ele não é homem, ele é o santo no meio de Israel. Então, se ele agisse como homem, o homem estava ferrado. Então, muito importante a gente examinar a compaixão do Senhor nosso Deus, a misericórdia dele e parar de se aproveitar disso como um bando de verme. Porque hoje em dia, a maior parte das igrejas são um bando de verme, que ficam falando, não, mas eu acho, mas eu penso, mas Deus sabe. Deus sabia que eu ia pecar e mesmo assim me ajudou. Deus sabia que eu ia errar e mesmo assim foi lá e me ajudou. Então, gente, para de cuspir no prato. Vamos examinar com muita atenção e cuidado. O Senhor te dá lá um voto de confiança, vai lá, te ajuda a conseguir aquilo que você tanto quer. Para depois você quebrar a promessa, quebrar o voto, quebrar a palavra, ser um ingrato, ainda querer reclamar. Se Deus sabia que eu ia cair, por que Ele foi lá e me ajudou? Então vamos examinar, porque nem tudo é vontade de Deus não, tá bom? Então examine, porque muitas das vezes é a sua própria obra, o seu próprio fruto, aquilo que você acha, pensa ou imagina, que te colocou naquela situação. E agora você está querendo colocar na conta do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sendo que não é assim que funciona. Então é necessário examinarmos com muita atenção e cuidado. Deus me fez com defeito. Deus me fez com defeito, pecador imperfeito. Então, gente, para com essa história, se converte, larga de ser convencido para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então, sejam todos vocês novamente muitíssimo bem-vindos, capazes, a graça e a alegria ao nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscrevam, nos sigam e compartilhem para que outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, alcancem cada lar, cada comércio, cada veículo e cada coração nessa madrugada. Antes de estarmos sorteando o próximo livro, o próximo rebanho, eu estarei apresentando a vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos. Então prestem todos muita atenção e ajam como está escrito nas Escrituras Sagradas, na palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Atos 17, versículo 11. Ouçam a palavra do líder e depois examinem nas Escrituras Sagradas para ver se o que o líder está falando é aquilo que está escrito. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar.
e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém, glória ao nosso Senhor Jesus, recado dado a todos vocês. Lembrando, quem perdeu o início da mensagem, não conseguiu anotar algum versículo, essa live fica salva em algumas redes sociais com @igrejas benditas. Você pode voltar, pausar, diminuir a velocidade e examinar versículo por versículo. Lembrando que conosco nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Pois conosco o obreiro recebe o salário, os necessitados têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, à Secretaria de Trabalhos e Empregos, isso diariamente, tá? O comer, o beber, dormir, vestir, calçar, porque não adianta fazer uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, já que as pessoas precisam do alimento para o corpo todo dia. E também todos têm acesso a oportunidades, recursos e condições para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, além de que todos têm a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Então entre em contato conosco no privado, peça um de nossos templos físicos na sua região, para fazer parte desse grande desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. E coloque à prova o nosso caráter para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais, o vídeo estará fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Você também pode entrar em contato diretamente conosco no privado e pedir mais informações para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E o último rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 2 a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, aos seus corações. E o próximo livro a ser ministrado nessa madrugada, livro de Jeremias, que possui 52 capítulos. Livro de Jeremias, que possui 52 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nessa live. Livro de Jeremias, capítulo... Veio 2. Livro de Jeremias, capítulo 34. Jeremias, capítulo 34, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1. Jeremias, capítulo 34. E para a meditação do rebanho bendito par de número 2, livro de Jeremias, capítulo 35, para a sua meditação. Escolha o número de 1 a 7, para logo mais você estar recebendo mais uma palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, ao seu coração. Pois sem manipulação nenhuma do ser humano, toda live de segunda a sexta ao vivo, você recebe, no mínimo, 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para a sua meditação. E nos finais de semana, no sábado e no domingo, é sorteado dentre as lives que ocorreram no decorrer da semana, quais delas serão reprisadas, ou seja, colocadas novamente, para que vocês possam estar de segunda a segunda tendo uma palavra do Senhor nosso Deus ao seu coração, sem manipulação nenhuma do ser humano. Pois como está escrito em Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos aqui à ministração de mais uma oração para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então faça a sua obra para com o Senhor, seguindo, se inscrevendo e compartilhando para outras vidas que precisam e necessitam. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @igrejas benditas. Que através dos poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo dessas cabeças até a planta de seus pés, essas vidas possam receber a plenitude da abundância de alegria e transformação, da paz e presença do Senhor em suas vidas.
e possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essas ministrações da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, em cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração dos benditos amados do Pai, juntos conosco em um só Espírito. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vocês estão chegando agora, estão conosco desde o início da live. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, capazes, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixe nos comentários seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou também seu país, caso seja fora nesse nosso querido Brasil. E o Marcos de Belo Horizonte, Minas Gerais, seja muitíssimo bem-vindo, capaz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Preste atenção. É isso aí, a partir de 12, né? Pode ser, tá bom? Vamos aqui, Jeremias capítulo 34. Jeremias capítulo 34, do versículo 8 ao versículo 14. Palavra que do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo de Jerusalém para lhes apregoar a liberdade. Que cada um despedisse forro o seu servo e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém retivesse como escravos hebreus seus irmãos. Todos os príncipes e todo o povo que haviam entrado na aliança obedeceram, despedindo forro cada um o seu servo e cada um a sua serva, de maneira que já não os retiveram como escravos. Obedeceram e os despediram. Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que haviam despedido os forros, e os sujeitaram por servos e por servas. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz aliança com vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: Ao fim de 7 anos, libertareis cada um a seu irmão hebreu que te for vendido a ti e te houver servido 6 anos, e despedi-lo-ás forro. Mas vossos pais não me obedeceram, nem inclinaram os seus ouvidos a mim. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 34 aqui do livro de Jeremias, demonstrando ali como que não apenas os antepassados, como o atual povo, continuava repetindo as más ações, a desobediência para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E algo muito forte, um povo que foi escravo por tanto tempo, agora estava escravizando a si mesmo. Para nós vermos como que quando o ser humano age conforme naquilo que ele acha certo, aquilo que a vontade dele o induz a fazer, que o coração dele o induz a fazer, acaba trazendo consequências negativas não apenas para si, mas para com aqueles que estão ao seu redor. Esse povo devia saber mais do que ninguém o peso que é. Por mais que eles tratassem melhor os seus escravos, isso não dava verdadeiramente ali a satisfação da liberdade, que ainda mais depois Cristo conquistou para cada um de nós. Que tanto é, alguns escribas e fariseus até vieram questionar: nós nunca fomos escravos, como você está querendo dizer agora que se nós fôssemos livres? Então ali a gente vê como que havia um aprisionamento espiritual no meio daquele povo, uma carga religiosa e maligna, que não tinha parte com a do Senhor Deus Todo-Poderoso. Que até uma das minhas lives no Milho Ofertadinho, eu já até instruí vocês o porquê que parece que Deus permitiu a escravidão no meio do seu povo. Eu instruo todos vocês mais lá no Milho Ofertadinho, então se você quiser saber a resposta, vá lá de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 8 horas e 7 minutos, no meu canal, @Milho Ofertadinho. Vamos aqui ao último livro a ser ministrado nessa madrugada. Então já escolha seu número de 1 a 7 para estar recebendo mais uma palavra do Senhor ao seu coração. E o livro sorteado é o livro de Cantares, que possui 8 capítulos. Livro de Cantares, que possui 8 capítulos, é o 7º livro a ser ministrado nessa madrugada, que é uma palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, para cada um de nós. Livro de Cantares, capítulo 8. Cantares, capítulo 8, é uma meditação para todos nós. Então compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus. Mas antes de estarmos ministrando o livro de Cantares, capítulo 8, eu estarei apresentando a vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Então prestem todos muita atenção na mensagem e examinem versículo por versículo presente nela.
Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag #anunciar a mensagem dos séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadinho. Glórias ao nosso Senhor Jesus, aguardo todos vocês lá. Lembrando que essa live fica salva em algumas redes sociais, na nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, vocês podem voltar para examinar versículo por versículo. Se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra no nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais o vídeo estará fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Você também pode entrar em contato diretamente conosco no privado, lembrando que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Vamos aqui ao próximo livro, a próxima oração a ser ministrada. O Bissado comentou ali do livro. Faça como o Bissado ali comentou, adquira os nossos 12 livros. Uma pregadora e empresária de milhões em 12 princípios. 12 princípios essenciais para qualquer um, independente de gênero ou da carreira, da intenção que você queira seguir pela sua vida. Eu instruo todos vocês nesses 12 livros para verdadeiramente serem vasos de honra do Senhor nosso Deus e virem a prosperar para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Aonde não tiver uma oferta, mas tiver um livro, com certeza a gente vai chegar nesse município. Tá? Para mais honra e glória E do nosso aquele Deus. que tiver com um livro,
vai ser verdadeiramente, vai ter a participação conosco, tanto seja espiritualmente ou seja financeiramente, tá bom? Exatamente, para mais uma glória a Deus. Todos que tiverem o livro, cada município que tiver, nós estamos assumindo o compromisso de ter uma parceria financeira com essa pessoa. Muitíssimo. Mude tudo, se for trabalhar conosco, vai ser bem remunerado financeiramente, tá bom? Exatamente, para mais uma glória ao Senhor Jesus. E o livro é PDF, tá? Não é virtual, isso, é virtual, não é físico, ainda. Vamos aqui à próxima oração a ser ministrada. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes ou dizimistas ou compradores dos 12 livros nesta tua justa igreja virtual, @igrejas benditas. Que haja os poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, curando, protegendo e purificando cada corpo, alma, espírito e coração dos que estão buscando ao Senhor Deus durante a madrugada junto conosco, e através do cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras, nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas através de nós, haja libertação, restauração e renovação de cada um ambiente, de cada uma família, de cada uma vida que receber com alegria tua boa palavra sendo ministrada através de nós. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração. No livro de Cantares, capítulo 8, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Cantares, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 7. Vou do versículo... Sejam todos muito bem-vindos. Vou do versículo 1 ao 7 mesmo. Cantares, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 7. Tomara fosses como meu irmão, que mamou os seios de minha mãe, quando te encontrasse na rua, beijar-te-ia e não me desprezariam, levar-te-ia e te introduziria na casa de minha mãe, e tu me ensinarias e te daria a beber vinho aromático e mosto nas minhas romãs. A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça e a sua direita me abraçaria. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Debaixo da macieira te despertei, e ali esteve sua mãe com dores. Ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura ou ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Examinando esse capítulo... a vida do Senhor Jesus, tá bom? Examinando esse capítulo 8 do livro de Cantares com o entendimento, nós vemos aqui verdadeiramente o nosso Senhor Jesus o Cristo. Pois Ele é o amor. E não tem nada nesse mundo capaz de comprar a presença dele em nós. Apenas a nossa fidelidade a Ele e a palavra dele, que é um convite para que Ele faça morada em nós. Ele falou que é a fonte de água. Exatamente, para mais uma glória, Senhor Jesus. Vamos agora ao sorteio dos números de 1 a 7. Então escolha o seu número de 1 a 7 para você estar recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, ao seu coração. Se de 1 a 7 você escolheu o número, glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Esther, capítulo 2. Esther, capítulo 2, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Josué, capítulo 13. Josué, capítulo 13, se você escolheu o número 7. Então, todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria não seja Jesus. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, se você escolheu o número 5. E se você escolheu o número 1, vai meditar em Oséias, capítulo 11. Oséias, capítulo 11, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 2,
vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 34. Jeremias, capítulo 34, se você escolheu o número 2. E se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 8. Cantares, capítulo 8, se você escolheu o número 3. Lembrando a todos vocês que algumas redes sociais dessa live fica salva com @Igrejas Benditas. E qualquer detalhe que você tenha perdido, você pode voltar para examinar cada uma parte dessa live e compartilhar para aqueles que precisam e necessitam da presença do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então vocês vão deixando aí nos comentários seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, e nós estaremos daqui a pouquinho interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Até lá eu estarei fazendo um convite a todos aqueles que querem confessar e reconhecer o Senhor Jesus, o Cristo, como seu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare aí abaixo nos comentários como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 10, do versículo 30 ao versículo 33. Confessar ele publicamente. Escreva as seguintes palavras: eu, coloque o seu nome, eu, seu nome, reconheço e confesso o Senhor Jesus, o Cristo, como o meu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos, leia em voz alta a passagem do livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30, onde está escrito assim: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E logo em seguida, ainda de joelhos, em voz alta, faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a ti também o meu jugo e o meu fardo, que são pesados. E nesse momento você fala todo o jugo e fardo pesado que você estiver carregando, sejam emoções, sentimentos, ideologias, vontades, atitudes, vícios, qualquer uma dessas coisas que estiver pesado para você, fale nesse momento da oração. E aí você continua a oração: Senhor Jesus, eu recebo de ti também o seu jugo e o seu fardo, que é suave e leve, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. E ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando, qualquer coisa, essa live fica salva e você pode voltar para fazer essa oração com calma e fazer essa aliança com o Senhor Jesus. Mas volte na próxima live para que você possa estar confessando Ele publicamente para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E o Tauan do Rio de Janeiro, seja muito bem-vindo, capaz, graça e alegria. O nosso Senhor Jesus perguntou se eu tenho essa rede social e pessoal ou é da igreja. Então vamos lá. Estamos ao vivo nas 7 principais redes sociais, por isso que eu não posso falar o nome de nenhuma delas. Nós estamos aí oficialmente com as igrejas também. Eu até tenho meu perfil oficial, mas é algo que eu realmente não uso, porque eu sou uma pessoa que realmente, particularmente, não ligo e não gosto de usar rede social. Mas é aquilo que não sou, eu não estou aqui por mim, pela minha aparência, pelo que eu acho, pelo que eu penso, pelo que eu imagino, pelas minhas vontades. Eu estou aqui para trazer aquilo que é útil para o reino e o evangelho. Eu me abster da rede social porque há uma ferramenta que eu não goste, que eu não ligo, que não me interessa, não vai deixar de eu ter a obrigação de usar toda a ferramenta ao meu acesso, de anunciar a palavra do Senhor, o evangelho do Senhor e a justiça do Senhor a toda criatura. E a internet é o mais eficiente, é a ferramenta mais eficiente para que em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, possam alcançar a graça de Cristo. Então, só por isso aí, verdadeiramente, a internet e as redes sociais são maravilhosas, porque é possível, da palavra do Senhor, alcançar toda a criatura. Mas, assim, para usar por lazer mesmo, eu não ligo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria, apesar de que a palavra do Senhor é um lazer para mim, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus.
Então compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Gabriel do Rio de Janeiro também seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam. Interajam conosco, tirando suas lives, tirando suas dúvidas nos comentários da live, pois estamos agora nas principais redes sociais da internet, interagindo com cada um de vocês para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. E comunicando a todos, aonde tiver uma oferta ou tiver os livros nossos, certamente nós vamos abrir templos físicos em todos os municípios do Brasil. Preferência sempre aonde tem pessoas que adquiriram livros, com certeza a gente vai estar ali em prioridade primeiro esses discípulos. Esses municípios, certo? É prioridade nossa. Para tá? mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Então, por isso que a gente fala assim, porque a nossa força vai ser forte aí para os políticos. Mostrar para eles, aqui tem muitas pessoas que compraram livros. Então, nós temos que estar lá, dando realmente a recompensa, como a gente prometeu para cada um deles. Entendeu? Então, você, eu não preciso, eu estou bem financeiramente, mas está vendo que tem alguém na tua rua, perto aí, ou alguma família que está precisando, compra um livro no nome deles e pronto. Que nós vamos chegar aí e vamos pegar essa família, vamos abençoar ela. Muitíssimo amém. E o abençoado ali perguntou, qual o nome do seu pai? Quero convidar ele para um churrasco. Ele come muito? Então vamos lá. A primeira resposta, ele se chama Marcos. Eu falo, nosso apóstolo, sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado, Marcos. Está aí para mais uma glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele já veio direto como pescador de homens, não como pescador igual o outro Marcos. E aí, o abençoado veio... Não, respondendo a pergunta, ele se eu como muito. Ó, eu jejuo 15 horas por dia. Era isso que eu ia comentar. Então tu pode me chamar aí, que tu pode ter certeza a outra pergunta esse prejuízo tu não vai tomar, não. A outra pergunta é, ele jejua a maior parte do dia. Então, se você chamar ele na hora do jejum, ele não vai comer nada. Muito mal vai tomar uma água. Então, aí, é com você. E mesmo que depois que chamar ele fora do horário de jejum, ele vai estar ali sempre em prontidão, em trabalho, para a obra, para o reino e evangelho do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então ele não vai ficar comendo muito também, não. Ele vai continuar falando mais da palavra do Senhor. É mais fácil eu te convidar e botar um churrasco para você você comer e falar contigo, conversar Exatamente, contigo. para mais uma glória do nosso Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixe nos comentários seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, para estar interagindo conosco e participando dessa live. Como nós comentamos com vocês, como é essencial verdadeiramente estarem cada um de vocês examinando com muita atenção e interagindo com as autoridades políticas da sua região, vocês examinarem a nossa mensagem com as 7 afirmações sobre a política, em que basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só delas na Bíblia Sagrada e receber os valores de 200 milhões de reais. 1. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós, na Bíblia Sagrada, que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. 3. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o político não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 4. Prove para nós, na Bíblia Sagrada, que um filho do Senhor Jesus, do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9, versículo 31 e receba 200 milhões de reais. 5. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. 6. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. 7. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Para que vocês vejam, examinem com muita atenção cada uma dessas afirmações e coloquem à prova
toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Porque você, com certeza, em algum momento da sua vida, já ouviu algum líder religioso fazer uma dessas afirmações aqui, para você ver como que, infelizmente, a maioria, quando sabe ao certo, omite o certo para poder, porque é mais fácil manipular o povo com a mentira, ou não sabe porque é mais um que está sendo manipulado nesse meio religioso da mentira. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado cada obra, cada fruto e colocar tudo à luz das Escrituras Sagradas, da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Para interagir conosco nos comentários e tirar as suas dúvidas, deixe seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, pode estar interagindo conosco e tirando suas dúvidas para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então é muito importante que vocês interajam, compartilhem e convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Como ele comentou, hoje ele apareceu lá na live da minha mãe, de segunda a sexta, a partir de 8h12 da noite, até as 9h33, a nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Com lives de segunda a sexta, com 12 ministrações do livro de Salmos, mais 100 capítulos para os 100 rebanhos do Senhor Jesus estarem aumentando a sua fé, e mais um livro dentre os 66 livros das Escrituras Sagradas. É muita fé para todos vocês. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E o João, do interior de Minas Gerais, seja muitíssimo bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Lembre-se aí a todos vocês, adquiram a coleção completa dos meus 12 livros, Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios. Não é apenas para quem é mulher, não é apenas para quem quer ser pregador, nem apenas para quem quer ser empresário ou que é esses três, mas para qualquer um, seja homem, mulher, jovem, velho, criança, todos vocês. Eu instruo cada um de vocês de uma maneira que todos possam compreender à luz das Escrituras Sagradas, para que vocês possam se posicionar e se desenvolver como vasos de honra do Senhor nosso Deus, como igreja e sal e luz do nosso Senhor Jesus, conhecerem a verdadeira prosperidade do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem manipulação nenhuma do ser humano, para que vocês saibam como o inimigo age, como ele manipula, como ele adultera, como ele cada vez usa aqueles que estão próximos a você, para que você possa guardar, se proteger, não cometer nenhuma injustiça, não fazer nenhuma semeadura maligna, muito pelo contrário, possa estar sempre semeando a justiça do Senhor nosso Deus. Porque eu também instruo nesses 12 livros, todos vocês, a como vocês podem também estar fazendo, conhecendo mais como o Senhor age, do caráter dele, para que vocês possam agir conforme a sua palavra, para que vocês possam desfrutar de sua vontade, que é boa, perfeita e agradável para todos nós, para mais honra e glória no Senhor Jesus. E entender também que tudo aquilo que você tem que fazer, o Senhor Deus não vai fazer. Exatamente. Todo conhecimento, por você não ter acesso a ele, sem ele, você não vai conseguir chegar verdadeiramente aos seus objetivos. Palavra do próprio Senhor Deus, quando ele diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Exatamente. Então ele viu o povo fazendo as coisas erradas, mas como o povo não estava agindo dentro do conhecimento, ele não pôde. Davi pecou, e ele viu Davi pecando, também não ajudou Davi. Josué também foi enganado, ele viu Josué sendo enganado, mas como Josué não estava usando o conhecimento, mais uma vez também ele deixou. Então você entender, o que você tem que fazer, o Senhor não vai fazer. O Senhor não vai fazer. E nos 12 livros, ela ensina isso a vocês, tudo que vocês têm que fazer. Se caso vocês saber, por falta de condições, comunica conosco, nós vamos fazer para você poder chegar e dar um bom testemunho. Falar, eu verdadeiramente tinha os 12 livros, eu consegui chegar onde eu queria. Glória a Deus, Jesus. Lembrando, seja financeiramente, seja espiritualmente, seja na política, tá bom? Lembrando que você pode estar revendendo esses livros, e cada um livro que você revender, você ganha uma comissão de 30%. Então, falta de dinheiro também não é, porque não é falta de oportunidade. Oportunidade você tem. Então, entre em contato conosco no privado, peça mais informações. Nessa rede social você encontra na descrição da live o link e horário de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios, canais, inclusive o meu canal e o canal da minha mãe, você encontra na descrição da live. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui. Se inscrevam, nos sigam, compartilhem para outras vidas que precisam e necessitam. E o link dos meus livros está na minha bio do meu canal, @milhaofertadinho, no comentário fixado ou na descrição da live. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives e meu muitíssimo amém.